Evangelho segundo João, como está no nosso boletim, capítulo 17, de 17 a 19. Meus irmãos, eu farei aqui a leitura do texto, e os irmãos, com atenção e em oração, ouçam o que Deus nos diz em sua palavra, na leitura do texto sagrado, o texto inspirado, o texto infalível, o texto que não erra. Diz então o Senhor Jesus, continuando a sua oração pelos seus discípulos, ele diz o seguinte ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, ó Pai, estamos reunidos para adorá-lo, porque só tu és verdadeiro Deus. Somente o Senhor é o Deus que está sentado no alto e sublime trono. E nós, como povo do Senhor, nesta manhã, do dia do Senhor, estamos reunidos aqui neste local, como igreja, para adorá-lo, ó Deus, para sermos por ti abençoados, para sermos conduzidos em santidade, para fazer a tua vontade e proclamar o teu nome, ó Deus. Assim, Pai, abençoa-nos agora, por meio da tua palavra lida, que será pregada. Fala aos nossos corações e purifica-nos, separa-nos, santifica-nos, ó Deus, para a tua boa obra. Assim nós oramos como povo do Senhor nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, Rei Salvador eterno. Em nome dele nós oramos, no auxílio do Santo Espírito, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus continua a sua oração como grande sumo sacerdote do seu povo, diante do seu Deus e Pai. E nós temos visto nessa oração, chamada oração sacerdotal de Jesus Cristo, que ele divide esta oração que faz, o Senhor Jesus Cristo divide esta oração que faz, primeiramente pedindo por ele, como nós vimos nos primeiros versículos do capítulo 17, pedindo a Deus, o seu Pai, para que ele venha a glorificar o seu Pai, fazendo a vontade do Pai na terra, segundo a obra que o Pai o enviou para fazer. Então nós vimos que Jesus Cristo começa a oração pedindo ao Pai que ele, Jesus Cristo, glorifique ao Pai, fazendo a obra que o Pai o enviara para fazer. Esta obra, como nós temos visto dentro desse contexto aqui, é especificamente a obra da salvação do povo de Deus, nós, povo de Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Depois o Senhor Jesus Cristo continua agora orando pelos seus discípulos, mas aqueles 11 que estavam com ele naquela noite de quinta-feira, que estava ali imediatamente antes da sexta-feira, onde Jesus Cristo seria e entregaria-se a si mesmo na cruz pelos seus. Então naquela noite de quinta, Jesus é acompanhado pelos 11 discípulos, com exceção de Judas Iscariotes, o traidor, que os deixara, porque era o filho da perdição, como nós vimos. E Jesus está cercado dos 11, e agora, depois de ter orado por ele mesmo, para que ele glorificasse a seu Deus e Pai, ele agora ora por aqueles 11, para que Deus os guardasse do mundo, os livrasse do maligno e os santificasse, porque eles seriam enviados ao mundo para pregarem a Jesus Cristo. Então ele está orando agora, nesses versículos que nós temos visto nos últimos domingos, pelos seus discípulos, por aqueles 11. E nós veremos, se Deus quiser, a partir do próximo domingo, a oração que Jesus faz pela sua igreja, por aqueles que haveriam de crer na mensagem proclamada pelos 11 apóstolos. E ele então ora pelos seus futuros discípulos, que somos nós aqui. Então a parte final da oração sacerdotal, Jesus está orando por nós, por todos aqueles que creram na mensagem proclamada pelos apóstolos, e que aí comporiam a igreja de Cristo Jesus. Então a oração de Jesus aqui divide-se em 3 partes. Jesus primeiramente ora por ele,
depois ele ora pelos seus 11 discípulos que seriam enviados ao mundo para pregarem a sua palavra, e depois ele ora pela igreja de Cristo, reunida, como nós estamos reunidos aqui hoje, por meio dessa palavra pregada pelos apóstolos. Nós entramos aqui no final da oração de Jesus que ele faz pelos seus 11 apóstolos. Ele está orando especificamente agora por eles. E é assim que ele faz o segundo pedido que ele faz por seus apóstolos. O primeiro pedido, vocês se lembram do primeiro pedido? O primeiro pedido está aí no versículo 15. Nós já vimos. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Esse é o primeiro pedido dos 2 que Jesus faz ao Pai pelos seus 11, pelos seus discípulos que ali estavam, seus apóstolos. Eles vão ficar no mundo, mas eles não são do mundo. Por isso o mundo os... Então, eu peço, ó Pai, que o Senhor não os tire do mundo. Eles permanecem no mundo, mesmo não sendo dele. E mesmo sendo odiados por ele. Mas eles estão no mundo para dar testemunho de mim. Então não os tire do mundo, mas os guardes do maligno. Porque este mundo jaz no maligno. Esse mundo quer destruir a igreja. Então, ó Pai, não os tires do mundo, porque eles são enviados ao mundo, mas os guardes do maligno no mundo. E agora Jesus faz o segundo pedido, como nós vimos, a partir do versículo 17. E o segundo pedido é: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, irmãos, a santidade é um atributo de Deus. Deus é santo, santo, santo. Irmãos, Deus é santo à medida em que ele é separado do restante de sua criação. Aqui há uma questão que a gente tem que estabelecer, que é importante para nós entendermos o conceito de santidade na Bíblia. Santidade, nós geralmente pensamos em santidade como um aspecto moral. O santo é aquele que não peca. O santo é aquele que, não pecando, faz a vontade de Deus. Está de acordo com os mandamentos de Deus. Nós pensamos então em santidade como um aspecto moral. Então o santo não mente, o santo não rouba, o santo não adultera, o santo não cobiça. Geralmente nós pensamos nessas categorias quando pensamos em santidade. Embora a santidade envolva isso, a santidade também é isso. É a separação de Deus e aqueles que pertencem a Ele no aspecto moral. Quando nós não roubamos, não cobiçamos, não falamos mal, não adulteramos, não temos outros deuses, nós estamos nos separando daqueles que fazem essas coisas. Então a santidade, ela possui um aspecto moral, porque ao agir diferente do mundo, nós somos santos. Mas a palavra santidade, ela significa mais do que o aspecto moral, ela tem a ver mais do que com o aspecto moral, embora o inclua. Santidade significa especificamente ser separado, ser distinto. Santidade é ser outro, completamente diferente. E é nesta ideia de santidade, de separação, de exclusão do restante, de ser singular, é que Deus é santo. Deus é santo à medida que ele não é como a criatura. Deus é santo à medida que ele está sobre a sua criação. Ele não é parte da criação. Ele não é como qualquer outro. Ele é separado. Ele é singular. Ele é o único. Diferente de todo o restante. Então nós não podemos perder a ideia do conceito de santidade que se dá a este aspecto principal. Deus é totalmente outro. Ele é incomparável, ele é inigualável, não há nada como Deus, não há ninguém como ele. Daí a ideia de santidade. Então veja, a santidade envolve um aspecto moral, porque Deus é santo. Ele é santo. E ele, como santo, santifica os que são dele. Mas ele é santo também porque não há ninguém como ele. Ele é separado de tudo. E essa é a ideia também de santidade.
ok? Ele é separado da sua criação. Ele é separado dos seus criadores. Ele está acima de tudo e todos. Ele é o ser distinto. Não há nada que você possa comparar com ele. E não é isso que Isaías, que tem um título para Deus muito certo, né? O Santo de Israel, o título que Isaías dá a Deus, o Santo de Israel. E no livro de Isaías, Deus não diz assim: com que me comparareis? Quem é o meu semelhante? Quem é igual a mim? A ideia de santidade. Aquele que é distinto. Aquele que é incomparável. Santidade, então, é um atributo de Deus. Deus é totalmente outro. E, obviamente, por isso também, totalmente puro, separado de pecadores. Irmãos, ao mesmo tempo que Deus é santo nesse sentido, separado, coisas e pessoas separadas para o pertencimento de Deus também são santas. É por isso que no Antigo Testamento você vê o incensário para o altar chamado de santo. Você vê um lugar no complexo do templo chamado de Santo dos Santos, o lugar separado. E isso não tem a ver com moralidade, porque o lugar não é moralmente separado. Uma casa não é santa no sentido de moral, no sentido moral. Ela é santa à medida que ela é separada para o uso exclusivo de Deus. Daí o tabernáculo era santo. Daí o templo era santo, não em si mesmos, mas porque eles eram separados, distintos das outras coisas. Deu para entender? Ser santo não é ser separado? Então as coisas, os utensílios do templo, que eram separados para o serviço de Deus, nesse aspecto eram também santos, porque eles eram separados para o uso extraordinário de Deus, ok? Daí também pessoas eram chamadas de santas, certo? Como a igreja é chamada de santa também. A santa igreja que é separada do mundo. Então nós somos santos nesse sentido. Nós devemos ser também no sentido moral. Mas nós já somos, por questão básica da salvação, santos no sentido de sermos separados dos pecadores para Deus. Ele nos separou do meio dos pecadores, nos chamou do meio dos pecadores para sermos dele. Daí a ideia também de santidade. Ok? Então veja, Jeremias, o profeta, Deus diz que o consagrou desde o ventre da sua mãe. A palavra consagrar no hebraico é santificar. Eu te santifiquei desde o ventre da tua mãe. A ideia é, eu te separei. Lembra que santo é separar. Lembra? É sair do que é comum. É não ser mais comum dentro de um contexto. Então a ideia é de que Jeremias foi santificado. Ele foi separado do restante para ser enviado como profeta de Deus. Para fazer a vontade de Deus como profeta. Também é verdade, irmãos, que os sacerdotes, a casa de Arão, também foi consagrada a Deus. Lembra? A tribo de Arão, a casa de Arão será minha, diz Deus, para o meu serviço. Ela será santa. Ela será separada das outras tribos de Israel para o meu serviço. Lembra que a casa de Arão era a casa dos sacerdotes. E era uma casa distinta, por quê? Porque foi aquela casa que Deus escolheu e separou para o ministério do templo. O serviço sagrado. Daí a casa de Arão era santa, consagrada, separada para aquilo. Ok? É nesse sentido que Jesus está orando pelos seus discípulos aqui. E agora vem a aplicação desses conceitos teológicos ao texto. Quando Jesus pede ao seu Pai, e nosso Pai, ao seu Deus e nosso Deus, que santifique os seus discípulos, Jesus está pedindo que Deus venha separá-los para a obra, a qual Jesus os ordenará fazer. Santifica estes, ó Pai, santifica-os, esses aqui que estão comigo, separa-os para ti, para a tua obra. E não é isso que os apóstolos... E não é a isso que os apóstolos vão se dedicar? A obra de Deus? Não é isso, não é para isso que Jesus os salvou e chamou, para serem dele enviados. Aliás, a palavra apóstolo é enviado. Deus separa-os para a obra que eu estou chamando eles a fazerem, que é a pregação, de irem ao mundo para falar de mim. Separa-os do mundo para isso. E esse é o pedido aqui. É óbvio, como nós veremos, que isso envolve moralidade.
Isso não deixa de incluir aqui, esse pedido de Jesus, a questão moral, ou seja, santifica-os, ou seja, torna-os puros. Mas a ideia é que essa ideia de moralidade está submetida à ideia de separação para uma obra. A ideia é, torna os santos de maneira pura, moralmente, para que eles façam a obra para a qual foram separados melhor. Deu para entender? Senhor, Pai, separa-os para a obra e santifica-os, dando a eles purezas, para que eles possam ser instrumentos melhores para a obra para a qual foram separados. E essa é a ideia aqui. Deus nos chamou para uma obra, e nós devemos ser santos para realizar a obra para a qual Ele nos chamou. Sermos suas testemunhas neste mundo, adorá-lo neste mundo. Ok? Então tudo isso está envolvido no conceito de santidade aqui. Veja que esse conceito de separação e ser de Deus, e a ideia de santificação e consagração, está no Antigo Testamento como está no Novo. Olha no Antigo Testamento, eu vou ler para vocês. Lá em Levítico, Deus diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, presta atenção, irmãos, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Ou seja, vocês são meus, vocês se consagrarão a mim, disse Deus a Israel. Eu os escolhi para serem meus, eu os escolhi do mundo. Haviam várias nações naquela época, vários povos. Deus separou Israel para ser dele, para ser santo, para fazer a sua vontade. Daí então Deus diz: vós vos consagrareis e sereis separados para mim. E sereis como eu, porque eu sou o santo. E a ideia é essa mesmo, né? Quanto mais alguém é separado do mundo para Deus e se aproxima de Deus, o que acontece? Essa pessoa se assemelha mais com Deus. Quanto mais ela se separa do mundo, ela é tirada do mundo para ir a Deus, para ser de Deus, é a ideia de ser santo. Quanto mais ela vai a Deus e se aproxima de Deus, o que acontece com ela? Ela parece-se mais com Deus. Porque, Gabriel, querido, aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós amamos, nós nos tornamos. Aquilo que contemplamos, refletimos. Então a ideia de que quando nós somos separados para Deus, e começamos a nos dedicar a Deus, para quem nós somos separados, nós nos tornamos mais como Ele. E esta é a ideia que está toda aqui envolvida, quando Deus diz a Israel: vocês se consagrarão, e vocês serão santos como eu sou. Porque à medida que Israel se aproxima de Deus, separado antes dos povos para isso, eles se tornam mais parecidos com Deus. Pedro vai falar também da santidade da igreja. Ele vai usar os mesmos termos que Deus usou para Israel no Antigo Testamento. Pedro vai dizer assim: vós, igreja, porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é o Israel de Deus. É por isso que Pedro usa os mesmos títulos para a igreja que Deus usou para Israel no Antigo Testamento. Porque Israel era a nação santa, nação separada dos outros povos. Israel era sacerdócio real. E Pedro vai aplicar esses títulos de Israel no Antigo Testamento à igreja. Então o que significa para nós? É que há um só povo de Deus. Não há Israel e igreja. É uma coisa só. A igreja é o Israel de Deus, o verdadeiro Israel. Por isso nós somos chamados de filhos de Abraão. Nós temos Abraão como pai da fé. Nós somos irmãos de Abraão e filhos ao mesmo tempo, porque Abraão é da mesma igreja que eu e você somos. Ele também foi separado das nações. Ele também foi um sacerdote no sentido de servir a Deus, como nós também servimos, fomos chamados a servir. Então nós somos um só povo. Não existe Israel e igreja, existe um só povo de Deus. Lembra? Jesus Cristo, então haverá um só pastor e um só rebanho. Haverá um só rebanho, um só povo. Nós fomos enxertados na videira. Deus não criou outra videira para nós, uma para Israel e outra para nós. Nós fomos enxertados na mesma videira onde estavam os crentes do Antigo Testamento. Os naturais, os ramos naturais que não produziram frutos, Deus os cortou, que foram os israelitas que Deus desprezou. E a nós, gentios, Ele enxertou na mesma videira. Então é o mesmo povo.
É o mesmo Israel espiritual de Deus, sempre o foi, porque Paulo vai dizer que não é verdadeiro israelita o que é nascido da carne, ou circuncidado na carne, mas o que é circuncidado no coração. Nós somos o Israel de Deus, porque o Israel de Deus é espiritual, não é do sangue, não é da carne. É por isso aqui então que nós somos igualmente consagrados como igreja, separados para sermos de Deus. Mas depois de Jesus ter pedido ao Pai que o santifique, ele mostra o meio, ele pede que Deus o santifique aos seus discípulos através do meio. E qual é o meio que nós somos santificados e os discípulos também o foram, segundo a oração de Jesus? O meio é a verdade. Olha aí, santifica-os na verdade. O que é a verdade, irmãos? A palavra de Deus é a verdade. Olha aí, a tua palavra é a verdade. Irmãos, isso só pode significar que o meio pelo qual Jesus esperava que o Pai santificasse os seus discípulos seria a verdade, a palavra dele. Deus santifica os seus discípulos, como fez aqueles 11, enviando a eles o Espírito da verdade. Lembra? Santifica-os na verdade. O Espírito Santo é chamado Espírito da verdade. Por que o Espírito Santo é o Espírito da verdade? Porque o Espírito Santo guia os discípulos de Cristo à verdade, que é a palavra dele. A tua palavra é a verdade. E os discípulos são guiados à verdade pelo Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. Então veja, meus irmãos, em outras palavras, ninguém pode ser santificado, ninguém pode ser separado para a obra de Deus, se não possuir o Espírito da verdade, que o faz andar segundo a verdade, segundo a palavra revelada de Deus. Então ser mundano é ser alguém que, por questão lógica do texto, ser alguém que não possui o Espírito, logo não se submete à palavra da verdade. Quem é o mundano? Quem é o ímpio? É alguém que não é alguém que não frequenta a igreja, porque os ímpios podem frequentar a igreja. Eles não permanecerão na igreja, mas eles podem por um tempo frequentar a igreja. Mas o ímpio não é só alguém que não frequenta a igreja. Como eu falei, há a possibilidade de um ímpio estar na igreja. Mas o ímpio é aquele que, mesmo estando na igreja, não possui o Espírito da verdade, não foi selado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não habita nele e, por consequência, não pode e nem quer se submeter à verdade, que é a palavra de Deus. Então veja, um ponto importante para nós aqui, para nós nos sondarmos a nós mesmos. Quando eu e você, domingo após domingo, ouvimos a pregação da palavra de Deus, que nós queremos ser fiel, e não nos submetemos a ela, nós nunca nos submetemos, nós nunca mudamos, nós nunca nos separamos do mundo mal, dos seus pecados, para Deus, então é possível que nós não tenhamos sido alvo do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo não tenha vindo morar em nós. Por quê? Porque todo aquele que pertence a Jesus recebe o Espírito da verdade e, por consequência poderosa, se submeterá à palavra da verdade. Então, se eu não obedeço os mandamentos do Senhor, é porque o Espírito Santo pode não estar em mim. Já pensaram nisso? Se eu ouço a Bíblia, ouço a exposição da verdade, mas nunca me submeto, nunca acerto, nunca me arrependo, não acerta a minha vida, então a pergunta que eu devo fazer é: o Espírito de Deus de fato habita em mim? Porque todo aquele que pertence a Cristo recebe o Espírito. E todo aquele que recebe o Espírito se submete à palavra, à verdade que é a palavra de Deus. E assim é santificado. Assim acontece a santificação. É recebendo o Espírito para habitar em nós. E a obra dele é nos fazer ir à palavra e nos submeter a ela. Nós somos nesse processo santificados. É por isso que Jesus diz: santifica-os, ó Pai. Santifica-os na verdade. O meio é a verdade. É a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui? Que a santificação é nada mais, nada menos do que a obediência à verdade de Deus revelada na sua palavra, na Bíblia.
Ninguém pode se considerar santo se não se submeter à vontade de Deus. Não há santo que viva longe ou fora da verdade, que viva contrário aos mandamentos de Deus. O santo é, por definição bíblica e teológica, aquele que Deus faz se submeter à sua verdade. Aquele que é santificado na verdade, que é a palavra de Deus. Ok? Então a pergunta que devemos você fazer, eu e você, é: eu sou santo de fato? Por que é então que eu, crendo assim, não me submeto aos mandamentos de Deus? Eu continuo pecando. Se eu de fato sou santo. Por que eu ainda continuo aceitando esse pecado na minha vida? Por que eu não luto contra esse pecado? Por que eu não abandono, se eu creio que eu fui separado, que eu fui santificado para ser como Deus, para ser santo como Ele é? Por que isso acontece ainda em mim? Isso não pode acontecer em mim. Eu não posso viver em pecado se Deus, através do seu Espírito, que é o Espírito da verdade, habita em mim. Eu não posso mais. Eu não posso mais. Essa é o exame que nós devemos fazer. Mas vamos lá, versículo 18. Olha só o versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Está vendo a ideia de santidade como ser separado para uma obra? Santidade é ser separado para uma obra. E a santificação moral é o preparo para esta obra. Então as duas ideias de ser separado, ser santo, é ser separado para algo, e ser moralmente preparado para aquilo para o qual foi separado para fazer, estão juntas. Então veja Jesus, assim como me enviaste ao mundo, qual que é a obra para a qual os discípulos estão sendo separados? Para serem também enviados ao mundo. Eles não são do mundo, mas eles são enviados ao mundo. Lembram do último sermão no capítulo 17? Eles não são do mundo, como eu também não sou, disse Jesus ao Pai. Certo? Nós não somos do mundo, mas nós somos enviados ao mundo. Então veja como é que é o processo da nossa salvação. Deus nos tirou do mundo, tem nos santificado para nós voltarmos ao mundo, agora santos, para sermos o sal do mundo, sal da terra, para falarmos dele. Então ele nos tira do mundo, tem nos santificado para que, voltando ao mundo, nós proclamemos a salvação do mundo, que é Cristo. Então é por isso que Jesus está falando aqui. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu envio eles também ao mundo. Por isso eles precisam ser santificados, separados para essa missão, ser preparados para isso, para serem minhas testemunhas ao mundo. Embora eles mesmos, como eu, não são do mundo, mas eles estão no mundo para esta missão. Então veja, meus irmãos, continuando o texto agora, versículo 19, caminhando para o final. Olha aí. É a favor, vamos ler juntos? Leamos para terminar? É a favor deles. Eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Veja que a ideia de santidade, como nós falamos desde o início, é uma ideia que não tem só a ver com moralidade, mas com separação para uma obra. E isso fica muito claro aqui. Quando Jesus diz assim, eu me santifico a mim mesmo, Jesus quer dizer com isso que ele não era puro e está se purificando? Porque isso acontece comigo e com você. Nós estamos num processo de santificação do qual nós deixamos de pecar mais e mais para fazer a vontade de Deus mais e mais. Certo? Mas a pergunta é, esse é o caso de Jesus? Em algum momento ele não era puro e passou a santificar-se? Não, não é. Ele é santo, filho de Deus. Não há pecado nele. Então, se a gente não pode entender eu me santifico a mim mesmo, como eu me purifico moralmente, como é que nós podemos entender? Eu me separo a mim mesmo para fazer a obra que me enviaste. Lembra que santificação é ser também separado. Então, quando Jesus diz assim, eu me separo a mim mesmo, ele está falando assim, eu vou me consagrar para a cruz. Eu estou me separando para a cruz. Eu poderia estar fazendo outra coisa qualquer. Eu poderia esquecer, ó Pai, da tua vontade e viver no mundo, e viver a glória do mundo, mas eu me separo a mim mesmo para fazer a tua vontade. Essa é a ideia, Luci, que Jesus está dizendo aqui quando diz, eu me santifico a mim mesmo. Eu estou me separando para a cruz, para fazer e cumprir a tua vontade. Essa é a ideia aqui. E aí ele diz assim, é a favor deles.
que eu me santifico, que eu me separo a mim mesmo para a tua obra. Quando Jesus morre na cruz, que é segundo a vontade de Deus, e para isso ele está se separando, ele está fazendo isso em favor dos discípulos, daqueles que são dele. E essa linguagem é toda do Antigo Testamento, porque lembra que o cordeiro era separado? O cordeiro que os homens levavam para o altar do sacrifício era separado em favor do pecador. Olha o que diz, eu vou ler, vocês vão abrir não, eu lerei. Lá em Deuteronômio, capítulo 15, diz assim: todo primogênito que nascer do teu gado ou de tuas ovelhas, o macho santificarás, consagrarás, separarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu gado não trabalharás, ele não servirá para trabalho, você vai separá-lo de trabalho. Esse macho dentre o gado não servirá para nada mais, separa ele, santifica ele para mim. Nem tosquearás o primogênito de tuas ovelhas, ele será distinto de todas as outras ovelhas, para comê-lo perante o Senhor, tu e tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Deuteronômio 15, 19 e 20. Está vendo essa ideia? Você vai separar o macho do gado. Você vai separar a ovelha sem defeito. Você não a tosqueará, você não vai mexer nela. Ela é separada. As demais você tosqueia, faz o que quiser. Mas esta é minha. Você separará, porque você oferecerá ela para comê-la diante do Senhor, no lugar em que eu te indicar para o sacrifício. Então, quando Jesus diz, eu me separo a mim mesmo em favor deles, ele está dizendo, eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou aquela ovelha que está indo, segundo Isaías, para o matadouro, Márcio. É a favor deles, é em favor deles que eu me santifico, eu me separo. E eu vou terminar, irmãos, que eu termino. Qual é o motivo, o último, pelo qual Jesus se santifica em favor de nós? Ele se separa para morrer na cruz em nosso favor. É que nós também sejamos santos, separados para Deus. Olha só o que ele diz. Para que eles também sejam santificados na verdade. A consagração de Jesus na cruz tem como objetivo último a santidade daqueles por quem morreu. Não é isso que Deus está operando em todos nós por quem Ele morreu? Ele nos está tornando santos como seu Filho. Não é isso que Ele deseja? Que nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso irmão maior, o Filho de Deus. Qual que é o objetivo do sacrifício de Cristo? Qual que é o objetivo dele? É que ele tenha um povo santo. É que você não viva mais para você mesmo, mas para Deus. É que você deixe o pecado, que você o abandone e sirva a Deus. É para que você não creia no seu coração mais e nem sinta a vontade do coração, mas se dê a vontade revelada de Deus. É que você pare de mentir e fale a verdade. Que você pare de maldizer o seu irmão e procure servi-lo no amor que Cristo tem derramado no seu coração. Que você pare de ver pornografia na internet e se dê a pureza. Seja santo, porque Deus não te salvou para você ser escravo da pornografia. Lembre-se que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Deus não te salvou para você ser escravo da imoralidade. Deus te salvou para você ser servo dele, em santidade. É por isso que o nosso Senhor consagrou-se a si mesmo, para te livrar dos seus pecados, para te fazer santo, para te separar para Ele, para você ser dele. Exclusivamente dele, para você viver neste mundo não conforme os teus desejos e a tua vontade, mas conforme a vontade dele, porque ele salvou para você pertencer a ele. A santidade é deveras vital na vida do crente. Não é à toa que Jesus pede ao Pai, das duas coisas que pede aos seus discípulos, que eles fossem santificados. A
A santidade é de deveras importantíssima. Sabe por quê? Porque Jesus diz que sem santidade, Jesus diz, né? Bem-aventurados os limpos de coração, melhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sem santidade, você pensou nisso, meu irmão? Sem santidade, você não verá o Senhor. Há um teólogo que disse assim, certa feita, um teólogo: Deus não levará para o céu ninguém que antes ele não tenha santificado na terra. Sabe por quê? Porque os novos céus e nova terra é o lugar dos santos. E se eu e você não formos santificados aqui, nós não iremos para lá, porque lá é o lugar dos santos. Se eu me agrado da impureza, se eu tenho prazer no pecado, o que eu vou fazer no céu? Não é justo que eu não vá para lá? Eu não gosto das coisas santas, eu não pratico a santidade, eu não tenho prazer nessa. O que eu vou fazer lá, irmãos? Lá é o lugar dos santos. Os santos irão para lá. Então Deus não levará ninguém para o seu reino que antes ele não santifique aqui. Nós não vamos para o reino por causa da nossa santidade, mas todo aquele que foi salvo pela graça para o reino será santificado. Nós não temos que nos santificar para ter um lugar no reino. Cristo nos salvou para fazer-nos cidadãos do reino, mas todo cidadão do reino que foi salvo pela graça será santificado, será preparado para este reino santo. E é por isso que eu digo, irmãos, é por isso que a Bíblia diz: se eu e você não temos caminhado em santidade, a pergunta que eu e você devemos fazer é: de fato Cristo morreu por mim? Ele mesmo morreu por mim. Por que é então que eu não tenho me separado para Ele? Que Deus abençoe. Amém, irmãos.